3 angstroms, mais ou menos, né? Você tem uma rede cristalina cúbica, né, organizada. Digamos que o espaçamento entre átomos é 3 angstroms, né, que é um número razoável, e que cada átomo solte um elétron. Então você tem um elétron livre por cubo de 3 angstroms, né? Então a densidade seria aí um elétron solto por cubo, né? Cada átomozinho libera 1/8 do elétron para um elemento, uma célula cúbica dessa. Então 8 átomos liberam 1/8 vezes 8, dá 1 elétron por cubo de lado 3 angstroms. Então você tem aí 3 vezes 10 a menos 10 metros ao cubo. Então temos a densidade. Se nós jogarmos esses números, né, nessa expressão para o tal C, a gente obtém uma estimativa do tempo de colisão, que é aquele tempo que a gente falou, que é o transitório até se atingir a velocidade média, digamos, permanente, né? Jogando esses números aí vai dar um tempo de colisão da ordem de 10 a menos 14 segundos, né? Essa é a nossa estimativa usando princípios clássicos, né? Claro que esse número pode ser um pouco diferente, porque existem outros efeitos que a gente não leva em consideração, mas só para dar a ideia que esse tempo é muito pequeno. Muito bem. O que a gente quer falar agora é sobre o princípio da conservação da carga. Já temos elementos para equacionar o princípio da conservação da carga, que é muito simples, né? Na verdade, nós temos aí essa situação, né? Imagina você tem uma superfície fechada sigma, né, que limita uma região do espaço. Você tem carga nessa região, não importa se tem material, se não tem, se tem um gás ionizado, não importa, mas num determinado instante de tempo, a carga total é Q de T, né? E essa carga flui ou para fora ou para dentro dessa superfície, né? E o fluxo para fora dessa superfície representa uma corrente I. Então, esses dois parâmetros definem, na realidade, o princípio da conservação da carga, né? Se você tem aí essa superfície fechada, né? Certo? E você tem um fluxo de corrente para o exterior, né? E então, se a carga no instante de tempo t é Q, né? Então, se a carga estiver diminuindo, é porque o fluxo é positivo e é para fora. Se a carga estiver aumentando, é porque a corrente flui para dentro, né? E o fluxo para fora de corrente é negativo. Então, a equação que representa o princípio da conservação da carga, se você chamar de I a corrente que flui para o exterior, tá? Importante perceber isso aí, para o exterior. Ou seja, se for para o interior é porque esse valor é negativo, tá? Então, a equação simplesmente é I igual a menos a taxa de variação da carga no tempo, né? Se dQdt for negativo, quer dizer que o fluxo é positivo. Se dQdt é negativo, menos a mais, né? A carga diminui porque a corrente flui para o exterior. Se dQdt é positivo, ou seja, se existe acúmulo de carga, é porque a corrente flui para dentro. Então, a corrente é negativa. Se dQdt é positivo, I é negativo, né? Essa é uma forma simples de escrever o princípio da conservação da carga, certo? Uma vez definindo, né, essas quantidades. Ora, mas observe que, né, agora em termos das nossas grandezas, né, a corrente que flui para o exterior pode ser obtida do fluxo, né, do vetor densidade de corrente, né, posterior. ds é um elemento aqui, né, para fora da região. Aqui nós temos o volume V, certo? Então você tem I igual a, e Q pode ser calculada pela densidade de carga, né, que existe nesse volume. Então você pode dizer que Q é integral de volume de ρ dV, certo? Então, nós temos aí, igualando, usando essa equação
original, você tem então que o fluxo de J é igual a menos derivada total da integral de rho dv. V é o volume limitado por sigma, né? Então temos aí a forma integral do princípio da conservação da carga. Tá certo? Então a forma integral nada mais é do que equações integrais, né? Uma equação integral com integrais em ambos os membros dessa equação. Tá? Então aí temos os elementos que a gente precisava. A gente precisava, na realidade, definir uma densidade corrente para poder chegar nessa equação. Né? Certo? Bom, a gente agora vai obter, a partir dessa forma, usando nossos teoremas da análise vetorial, a forma diferencial do princípio. Né? Ora, usando o teorema de Gauss, né, fluxo é igual a integral do volume, né, do divergente de J, né, onde V é o volume limitado por sigma. Vamos observar que essa derivada total. Então, essa carga total pode variar, porque eu vario a geometria, se eu vario o volume, por exemplo, né, se eu pego a superfície e estico o encolho, tá certo? Eu posso variar a carga envolvida simplesmente por esse fato. Né? E posso também, a carga pode estar variando por conta própria, né? Ela intrinsecamente depende do tempo, tá certo? Bom, então a gente agora admitindo a geometria fixa, né, a gente vai pegar uma geometria fixa, então a derivada pode entrar, tá certo? Ou seja, o DDT, né? Vou ver essa borda aqui. DDT. Opa. Da integral de volume. Se torna, né? Integral do volume da derivada no tempo, uma vez que o volume é fixo, só que varia no tempo é a densidade de carga, se for o caso, tá certo? Então nós temos, usando agora o princípio da conservação da carga, está aí jogando essa derivada para dentro, né, aplicando ela só em cima do ρ. A gente vem aqui para cima. Tá? Integral divergente de J, né? Bota todo mundo na mesma integral, né? Mais dρ dt igual a zero, e eu faço agora meu volume se transformar no volume diferencial, e essa integral se transforma então no produto do volume diferencial com o integrando, que é divergente de J mais dρ dt. Isso é zero, qualquer que seja o volume escolhido. Né? Então, nós temos aí a forma diferencial, né, do princípio da conservação da carga. Divergente de J mais dρ dt igual a zero. Então, esse é o princípio da conservação da carga em forma diferencial, né? Ou também pode chamar da equação da continuidade. Né? Se houver variação no tempo da densidade local de carga espacial, vai haver